muito além dos 13 primeiros porquês. Fala, meu povo! Nas últimas 2 semanas a gente começou a comentar um pouquinho sobre expectativas para a segunda temporada da série 13 Reasons Why, que chega no dia 18 de maio na Netflix. Tem um vídeo de teoria, inclusive, baseado em comentários de vocês, de que a Hannah pode estar viva na segunda temporada. Se você não assistiu ainda, os links estarão aqui na descrição desse vídeo. E eu tenho recebido muita mensagem por inbox em outras redes sociais e aqui no YouTube também, questionando sobre quais são as nossas perspectivas para a segunda temporada, o que a gente acha que vai aparecer, baseado, claro, no trailer que saiu essa semana. Se você também não assistiu o trailer ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é muito importante que você veja os flashes que a Netflix reuniu, para dar pra gente uma primeira impressão dessa segunda temporada, para entender alguns tópicos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu separei 10 pontos que eu considero muito importantes para essa segunda temporada de 13 Reasons Why, e eu já quero começar esse vídeo falando, não é um dos tópicos, falando que o autor do livro 13 Reasons Why, ou em português Os 13 Porquês, ele não tá envolvido na segunda temporada da série. O cara foi acusado por assédio sexual, ele foi afastado da companhia lá de letras, enfim, é tipo a Academia Brasileira de Letras, ele foi afastado e ele meio que tá respondendo processos e acusações e tudo mais. Então a Netflix não colocou ele envolvido nessa segunda temporada da série. Então, para aqueles que esperam que faça sentido a série com o livro, não espere mais esse tipo de vínculo, porque 13 Reasons Why série já se transformou numa história completamente alheia ao livro, não tem nada a ver mais com o que ele escreveu, já é o mesmo universo, o mesmo contexto, a mesma base de história sobre o suicídio de Hannah Baker, mas agora com uma liberdade criativa dos roteiristas da série. Então esse vínculo série-livro realmente tem que ser abolido da mente de todos os fãs, porque não tem mais nada a ver. Vamos começar com a minha lista maravilhosa de 10 coisas importantes que a gente precisa ter em mente para essa segunda temporada. Cris, o primeiro ponto são outras perspectivas para a continuação. Então, nessa segunda temporada é muito importante que a gente entenda qual é o ponto de vista de todas as pessoas envolvidas no suicídio da Hannah. Seja como fatores que impulsionaram a Hannah a cometer suicídio ou pessoas que sofreram consequências por conta do suicídio dela. Na primeira temporada, o que guiou a história pra gente foram as fitas da Hannah. Ela distribuiu fitas que contavam verdades pra todo mundo que ela considerava responsável por alguma coisa que a levou a tomar a decisão de cometer suicídio. É importante ser muito detalhado assim, porque ninguém é responsável pelo suicídio de outra pessoa. As pessoas são responsáveis por coisas que te agridem e geram transtornos dentro de você que te impulsionam a cometer suicídio. Lembrando que sempre que a gente faz qualquer conteúdo sobre suicídio, transtornos psicológicos, principalmente na fase infantil e juvenil, é importante lembrar do Centro de Valorização à Vida. Eu vou deixar todas as informações do CVV aqui na descrição também. Se você tiver qualquer tipo de problema, se você precisar pedir ajuda, procure o Centro de Valorização à Vida. Eles estão a postos 24 horas por dia para ajudar qualquer pessoa por qualquer meio de comunicação. A Hannah, na primeira temporada, deixou muito claro o que foi que levou ela a cometer suicídio. O abandono social e psicológico e emocional que ela sentiu ao longo de alguns meses, né, dentro da vida dela ali, escolar, pessoal e amorosa, acabou fazendo com que ela desistisse dela mesma. Nessa segunda temporada, a gente vai ver as perspectivas das pessoas que receberam as fitas e principalmente das pessoas que foram afetadas pelo suicídio dela. O Alex, por exemplo, e a Jéssica, que eram amigos próximos dela e a abandonaram ao longo da trajetória ali de vida, eles precisam colocar um posicionamento nessa história sobre o que eles pensam disso tudo que aconteceu. A mãe da Hannah precisa se posicionar sobre efetivamente agora prestar atenção na filha e fazer alguma coisa. Assim como o Bryce precisa ser responsabilizado por ser um homem inconsequente dentro de uma sala de aula que agride e abusa de outras mulheres. Diversos personagens vão ter essa oportunidade na segunda temporada de mais espaço de tela para além
da Hannah Baker para poder contar as suas versões, muitas vezes de histórias que a gente viu na primeira temporada pelo ponto de vista de Hannah. Lembrando que toda a história tem pelo menos 2 lados. E é isso que a Netflix vai focar nessa segunda temporada de 13 Reasons Why. Porque tem as consequências do primeiro lado e agora a gente vai ver o que aconteceu, né? Exatamente. Então, o segundo ponto você até começou a comentar, que é a Hannah não foi a única a sofrer um certo tipo de abuso. Exato. No trailer da segunda temporada, a gente vê a Jéssica no tribunal com 2 fotos. São fotos que xingam mulheres, seja ela ou a Hannah. Xingam situações em que a mulher é abusada e acusada por ser abusada. Lembrando que o que tá rolando agora é um processo que a mãe da Hannah está movendo devido ao que aconteceu com a sua filha. Ela enxerga provavelmente muitos culpados, sejam os amigos de Hannah ou até mesmo a escola, por ter sido displicente num ponto de vista parental mesmo. Ela acha que a sociedade tem mais responsabilidade pelo que aconteceu com a própria filha do que ela como mãe, ou do que o marido dela como pai. Isso é normal, acontece sim na vida real e na ficção o tempo inteiro. A Jéssica é um fator fundamental. A gente sabe que ela termina a primeira temporada com vergonha do que aconteceu, não querendo conversar sobre tudo aquilo, mas ela tem um impulso de se abrir pro pai, por exemplo. Ela sente um emocional ali mexendo com ela, do tipo, ela está abalada e ela precisa falar sobre isso. A grande questão é quanto tempo vai demorar nessa segunda temporada para ela levar a público o que efetivamente aconteceu com ela, porque Hannah não foi a única menina estuprada na escola. Provavelmente Hannah e Jéssica não foram as únicas meninas estupradas nessa escola, assim como não são as únicas meninas estupradas naquela cidade, naquele estado, naquele país e no mundo, porque diariamente muitas mulheres são abusadas sexualmente, psicologicamente e emocionalmente por muitos homens que acreditam estar certos nessa situação. E até que ponto o seu silêncio como mulher abusada prejudica a melhora da sociedade? Você não pode guardar isso pra você. Eu acho que o grande drama da Jéssica nessa segunda temporada vai ser exatamente isso. Até que ponto ela é capaz de mudar a sociedade, revelando pro mundo o que aconteceu com ela mesma. Esse drama da trajetória da Jéssica vai guiar, eu entendo, esse lado do porquê do assédio, que foi um porquê que abalou muita gente na primeira temporada. Foi uma cena com a Hannah fortíssima, com a Jéssica também acabou sendo uma cena muito forte, e eu acredito que esse assunto vai ser muito explorado, vai ser um dedo enfiado nessa ferida necessário pra gente poder julgar principalmente o posicionamento dos homens e das mulheres em situações como assédios e abusos. Eu não lembro muito bem quem era o narrador da primeira, eu tenho dúvida se era a própria Hannah, era a Hannah. Ou se era o Clay. Era a Hannah? Era a Hannah. Agora que a Hannah realmente morreu, quem vai ser o novo narrador? A Hannah guiou a história na primeira temporada através das fitas, com os 13 porquês que a levaram a cometer suicídio. Nessa segunda temporada, a gente tem várias pessoas refletindo sobre tudo que a Hannah falou e principalmente refletindo sobre as suas próprias vidas e atitudes. Só que a gente tem uma pessoa definitivamente muito transtornada, que é o que a gente vê no trailer, que é o nosso querido Clay Jensen, que é o melhor amigo de Hannah, a pessoa pela qual ela era apaixonada, e hoje, eu acredito que para a segunda temporada, um militante ativo, buscador de vingança e de justiça pelo que aconteceu com a Hannah. A gente não sabe 100% se ele vai buscar por essa justiça por questões próprias ou se ele vai ser impulsionado pela sua consciência, que é transformada numa imaginação de uma Hannah que cobra ele o tempo inteiro por atitude, e que por isso ele vai correr atrás de solucionar tudo o que está acontecendo e buscar justiça e exigir que as pessoas comecem a falar a verdade pelo amor de Deus. Aquela escola e aquela cidade e aquela sociedade vive uma ilusão que não é verdadeira, como toda boa ilusão. Então, o Clay, ele tem aí essa questão de ter a consciência da Hannah cobrando ele o tempo inteiro para que ele grite e peça que as pessoas, pelo amor de Deus, mudem. Eu acho que ele vai acabar guiando maior parte dessa segunda temporada. Mas eu não acredito que ele seja 100% narrador. Eu acho que em alguns momentos a gente pode ter episódios especiais ou faixas de episódios especiais em que outras pessoas narrem partes da história para conseguir passar os seus pontos de vista, coisa que o Clay sozinho não conseguiria. Mas eu acho que grande parte dessa história da segunda temporada vai ser guiada pelo Clay. Que maneiro. O que a gente vê que é um dos grandes problemas da sociedade que todo mundo tenta conversar hoje em dia é que os meninos são criados como homens e as meninas são criadas como objetos. Sim. E isso é abordado muito
muito superficialmente na primeira temporada e parece pelo trailer que vai ser abordado mais. Na verdade, superficialmente assim, a gente vê na prática o homem achando que tá certo o tempo todo e a mulher sendo usada e desmentida o tempo inteiro quando ela é colocada numa situação de subjugada, usada, abusada e tudo mais. Eu acho que nessa segunda temporada a gente vai ver um pouquinho mais de exploração sobre como essas crianças são criadas, nos tempos atuais principalmente. Já que a gente abriu a discussão na primeira temporada sobre seu filho faz coisas que você não vê, seu filho replica na rua o que você fala em casa e acha que não tá sendo ouvido, e ele comete crimes o tempo inteiro contra outras pessoas por conta da sua educação e do que você ensina pra ele. Essa questão que foi aberta na primeira temporada, muito provavelmente agora na segunda temporada vai se desdobrar em histórias mais reais, em dedos na cara mais reais. O Bryce é um menino que claramente foi muito mimado durante toda a sua vida. Ele é rico, ele se considera muito bonito, ele é uma das pessoas mais populares da escola, ele é colocado num pedestal tanto pelos professores quanto pelos demais alunos. Esse é o grande perigo daquela questão de todo mundo gostaria de ser alguém assim, popular, bonito, rico e famoso. A grande questão é o quanto ser colocado num pedestal desse jeito te torna uma pessoa abusiva para outras pessoas que você considera abaixo de você. E isso se aplica muito na relação homem e mulher na sociedade. Os meninos são criados para se sentirem realmente superiores às mulheres, as mulheres são criadas para se deixar abusar pelos homens. Essa é uma das questões que a gente vai refletir agora na segunda temporada, porque Hannah foi abusada e desacreditada. Jessica foi abusada e é desacreditada. Todo mundo acha que a menina, ela se entrega pro homem sempre por opção, mas nem sempre é assim. E quando ela tenta se defender, ela também não é acreditada por todo mundo, porque é muito mais óbvio que ela tenha se feito de vítima ou seduzido o cara para conseguir alguma coisa que ela queria. Eu acho que esse é um viés muito importante de discussão, principalmente em tempos que a gente já abriu a discussão do tudo o que acontece na infância e na adolescência reflete no ser humano que você vai ser no futuro. Então a sua educação de base é uma das coisas mais importantes da vida, seja em casa ou na rua. E isso vai ser discutido na segunda temporada e eu espero que a gente veja consequências positivas para Jessica e muito negativas para pessoas como Bryce, pra galera poder botar a mão na consciência e refletir sobre o que é o caminho errado e o caminho certo. Outro ponto importante que a gente vê no trailer é que o Clay começa a ver a Hannah por aí. Sim. Você acha que ela vai aparecer somente pro Clay ou ela vai aparecer pra todo mundo? A gente fez um vídeo baseado na teoria de muita gente de que a Hannah pode estar viva na segunda temporada e que tudo não passou de um grande plano. Eu dou a minha opinião sobre essa teoria lá no outro vídeo, o link tá aqui na descrição, mas teve gente levantando, mesmo com esse vídeo, que a Hannah não aparece nas lembranças do Clay com cabelo curto, como ela tava no final da primeira temporada. Ela só aparece de cabelo longo. E que por isso seria a prova de que tudo que a gente viu da Hannah de cabelo curto seria uma parte da vida dela que não refletia 100% da história que aconteceu de verdade, que a gente veria o desdobramento disso agora na segunda temporada. Bom, eu acho que a Hannah, ela é uma memória sim. Ela vai ficar pra sempre no imaginário de todo mundo que teve alguma responsabilidade na decisão dela de tirar a própria vida. Não é fácil você lidar com a consciência de que você foi responsável por um transtorno psicológico de outra pessoa. Então eu acho que ela vai aparecer muito mais agressivamente pro Clay, porque ele é um menino que gosta de justiça, mas ele tem poucas atitudes em diversos momentos da primeira temporada. Então eu acho que ele tá muito mais abalado psicologicamente agora do que todos os outros. Os outros têm outros problemas para se preocupar. O Clay continua travado na sequência Hannah Baker. Então eu acho que ela vai aparecer muito mais pra ele, mas é muito capaz da gente ver, por exemplo, ela aparecendo pro Bryce, porque o Bryce é um cara que ele sabe os erros que cometeu, por mais que socialmente ele se posicione como um cara que tá certo o tempo todo. Mas eu acho que se ela aparecesse pra ele como uma forma de um terror psicológico da própria consciência dele, seria muito maneiro. Caraca, que maneiro. Outro ponto, que é muito abordado na primeira temporada, é se o suicídio da Hannah induz ou reforça pra outras pessoas sobre cometer suicídio também. Sim. Você acha que o suicídio da Hannah na primeira temporada vai dar força pra um novo suicídio acontecer? Pois é. No final da primeira temporada, a gente ouve um tiro e muita gente acredita que seja o Alex, só que a gente vê, por exemplo, no finalzinho, aquela cena do ambulatório que tá levando não tem o cabelo platinado como o do Alex. Então, abre-se ali uma questão
questão sobre quem seria a pessoa que efetivamente cometeu um suicídio, um segundo suicídio na história, ou se não foi um suicídio, se foi um tiro de outra pessoa contra a vida de outra pessoa. Existe esse enigma aí que foi o cliffhanger, na verdade, para a segunda temporada de 13 Reasons Why. Eu acho que é muito importante a gente discutir os suicídios, e a gente tem uma playlist completa aqui no YouTube com vários vídeos que a gente fez pós primeira temporada de 13 Reasons Why. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição também, em que a gente fala um pouquinho sobre as consequências de uma história de suicídio. Eu acho muito perigoso, em termos de narrativa, vincular suicídios. Dizer, por exemplo, numa série de entretenimento que um suicídio acabou acarretando outro suicídio. Dessa forma, a série coloca uma corda no pescoço de que ela é orientadora, de que ela incentiva, de que ela te dá argumentos para cometer suicídio. E não é essa a ideia. A ideia é exatamente o contrário. É te conscientizar de que existe sempre uma chance que não é desistir da própria vida. Isso não é uma hipótese que tem que existir dentro da sua mente. Então, eu acho que se acontecer algum outro suicídio nessa segunda temporada, provavelmente vai ser por uma questão pessoal, de dilema pessoal, que não tenha muito a ver com a Hannah, e sim que tenha a ver com erros e transtornos diferentes de uma outra pessoa. Se tiver na segunda temporada, talvez eu me decepcione um pouquinho com essa questão, mas eu não acho relevante trazer um segundo suicídio para a história quando a gente tem tanto conteúdo a ser discutido, principalmente agora que tem a atenção de jovens e adolescentes para essa série. Eles assistem no intuito de entender, de se motivar, de saber como procurar ajuda, como conversar com os pais, como melhorar a relação na escola, como ser um adulto melhor. Agora que os pais assistem também com a intenção de educar melhor e prestar mais atenção nos seus filhos, não é o momento de matar uma segunda pessoa na série. É o momento de discutir outros assuntos. A atenção tá dada para 13 Reasons Why e tem que agarrar nessa oportunidade. Mas assim, o mundo dos adultos que a gente percebe é muito cheio de alienação e julgamento, enquanto a galera que tá envolvida diretamente mais nova com o suicídio da Hannah, ela fica muito mais focada naqueles assuntos, né? Sim. Como é que você acha que vai ser? Vai alterar esse mundo dos adultos, pelo menos a visão a partir da mãe, não sei. Pois é, no trailer a gente vê duas cenas muito impactantes, que é a mãe da Hannah saindo do tribunal, né? Ela tá ali com uma postura muito decidida, diferente da primeira temporada, em que ela tinha uma postura muito retraída, muito coitadinha e muito tão envolvida em todos os problemas da vida adulta que ela não tinha tempo pra prestar atenção na filha. Nessa segunda temporada, a gente vê ela como uma mãe justiceira. Ela tá ali pra saber o que aconteceu com a filha dela e o que fez com que a filha dela decidisse por tirar a própria vida. Outra cena muito impactante desse trailer é a cena do conselheiro estudantil. Ele tá sentado na sala dele da escola chorando e a gente sabe o motivo. Na primeira temporada, Hannah foi pedir ajuda pra ele e ele não deu tanto valor ao pedido de ajuda dela. Então a gente vê que o mundo dos adultos é tão cheio dos procedimentos e das regras e das limitações e das desconfianças que eles não conseguem entender muitas vezes que uma criança e um adolescente têm dramas muito sérios e que têm profundidades que levam traumas para a vida inteira. Então eu acho que nessa segunda temporada a gente pode ver alguns adultos repensando os seus valores pessoais, repensando os seus julgamentos, repensando as suas formas de lidar com os dramas adolescentes, porque não é besteira. Se o seu filho tem uma briga na escola, isso não é besteira. Se o seu filho é colocado de lado por um grupo de amigos na escola, isso não é besteira. Então o adulto ele tende a priorizar os problemas do trabalho, os problemas financeiros, os problemas de relações pessoais fora de casa, dentro de casa com a esposa, com o marido, e por último ele olha se o caderno do filho tá ok, se as notas estão boas, se ele tá indo na academia ou na natação ou no futebol e tá tudo bem. Não é assim que funciona a educação de um ser humano. A educação envolve todo um lado psicológico e emocional que precisa ser visto também pelos adultos. Então eu acho que agora nessa segunda temporada a gente vai ver pais e mestres principalmente levantando bandeiras de que os pais precisam prestar atenção nos seus filhos e os educadores precisam entender que eles não estão ali na escola para ensinar 2 mais 2 é igual a 4. Eles são responsáveis por uma base social e emocional
emocional desses alunos que faz com que eles se transformem em adultos melhores. Então eu acho que isso vai ser um assunto muito discutido nessa segunda temporada. E tem também um assunto do Tony, que é um personagem latino, Sim. que é homossexual e que até agora, assim, tipo, foi uma micro surpresa pra gente descobrir verdades sobre esse personagem que ele não deixava transparecer. Você acha que ele é bem resolvido e ele vai se resolver melhor na segunda temporada? Pois é, o Tony, ele é uma curiosidade, assim. Ele é visto como um conselheiro nessa história. Todo mundo chama ele, inclusive, de mestre dos magos, que ele aparece de vez em quando com um bom conselho e depois sai de cena. A gente não pode esquecer que ele é um cara de periferia, latino, que é extremamente vítima de preconceito nos Estados Unidos e homossexual. Então, se você juntar todos os fatores que fariam do Tony um ser humano fraco, isso, na verdade, o tornou um ser humano muito forte. Ele é um cara muito empoderado com relação a quem ele é, o que ele é, quais os desejos dele pra galera que tá ali em volta dele, sabe? Pra escola, pra sociedade, pra todos os amigos. Então, eu acho que o Tony, ele é um exemplo vivo dentro de 13 Reasons Why, de que, às vezes, a sua educação base, o meio que você veio, a atenção que foi dada pra quem você é quando você é criança, e até mesmo a sua personalidade forte, a sua autoconfiança, a sua forma de resolver os seus dilemas, pode te salvar. Eu acho que ele busca ajudar porque ele já buscou ajuda em diversos momentos. Ele sabe o caminho de resolver os dramas emocionais dele ali. Ele é aquela frutinha que te dá esperança, sabe? No meio da cesta de frutas podres. E você fala, cara, ele não se deixou abalar. Eu acho que ele é um exemplo vivo ali no meio da história de que às vezes você ser mimado demais te traz mais deficiências do que coisas boas na vida. A pergunta final agora, que vai coroar esse vídeo. Os porquês acabaram? Não. Não tem como os porquês acabarem, porque nós somos seres humanos muito complexos. Nossa mente é muito complexa e a quantidade de dramas psicológicos e emocionais que a gente tem é muito grande. Então eu acho que não tem como a gente dizer que esses porquês têm fim. Sempre que a gente resolver um dilema, surge outro. A vida é cheia de altos e baixos. E eu acho incrível que a gente tenha a oportunidade de assistir uma série. Nós, pessoas de todas as idades, seja jovens, adolescentes e grandes adultos que são pais, avós, tios, enfim. Todos temos grandes oportunidades de aprender e discutir muito a partir das questões levantadas em 13 Reasons Why. E eu acho que se os porquês acabarem, a gente perde também a nossa base de discussão para melhorar nós mesmos como seres humanos. Então eu torço para que os porquês não acabem, eu torço para que novas questões sejam levantadas nessa segunda temporada e que a gente tenha infinitas discussões sobre como sermos seres humanos melhores, para nós mesmos e para os outros seres humanos da nossa vida também. Beleza? Beleza. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.